Então, pessoal, hoje correção da nossa listinha de função inversa. Eram apenas duas questões. A número 1 tinha a letra A, B e C. A primeira questão era só para determinar a função inversa de cada uma delas. Então, a letra A a gente tem f de x é igual a 3x mais 7. A gente pode representar uma função dessa forma, transformando para uma equação. No lugar de f de x, colocar y, que f de x vai no lugar de y lá no nosso plano cartesiano. Daí, o que eu falei para vocês quando eu passei o procedimento? Que a gente tem que trocar, para achar a função inversa, o y e o x de lugar. Então, onde tem y, eu boto x, e onde tem x, eu boto y. A gente não está acostumado a ver isso, certo? Sempre quem está sozinho é o y. Então, a gente precisa isolar o y. Então, eu vou passar o 7 positivo para o outro lado, menos 7, sobrou 3y, mas eu quero um y só. Então, o 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Aqui eu vou inverter para ficar certinho. Então, essa é a função inversa. Como é que a gente representa a função inversa? F de x na menos 1. Tá? A letra B. Então, y é igual a 2x menos 5. Invertemos. X com y. Professor. Oi. Eu, tipo, eu não mudei, tipo, o X pro lado esquerdo, eu mudei pro direito, daí ele ficou negativo. Não tem problema. Mas Não aí tem o teu y também ficou negativo. Isso. Daí quando... Daí o 3 veio negativo. Isso. Daí vai ficar assim, né? Menos, menos e mais. Isso. Isso. Pode ser também. Pode ser também. Daí, como a Tá, gente obrigado. não costuma deixar menos embaixo, a gente inverte todo mundo. Mas tá ok, tá perfeito também. Tá? Então, vamos lá. Agora, isolando o y, então vamos fazer do jeito de vocês. Menos 2y é igual a menos x menos 5. Y é igual a menos x menos 5. O sinal acompanha um número. Menos com menos fica mais, menos com menos fica mais. Todo mundo fica positivo. X mais 5 e 2. Tá? Sempre que a gente tem negativo embaixo e em cima, a gente pode deixar todo mundo positivo. Então, a letra C. Aqui, ó, já vou pôr x e y. Então, é tipo uma sequência mesmo. A gente troca x e y de lugar e isola y. Claro, quando tem fração é um pouquinho mais complicado. E esse menos 1 representa que é a função inversa, ou seja, a função ao contrário, tá? Então, essa é a letra A, B e C. Eu vou apagar para fazer a letra D.
Qualquer dúvida pode me interromper, tá, pessoal? Então, a letra D, a gente tem a seguinte função. F de x é igual a 3x sobre 2. Ah, pessoal, lá na questão anterior, viram que era uma fração? F de x. Como com vocês eu não fiz prova, eu não sei se estava acontecendo, mas com o pessoal do ano passado acontecia muito. Na hora, tá, aqui ficou x, aqui ficou y, aqui ficou mais 5 sobre 2. Na hora de isolar y, tinha gente que passava primeiro 5. Não, pessoal, é sempre primeiro a multiplicação ou a divisão que sai, tá? Então, esse vai primeiro, porque o 5 também está dividindo pelo 2. Se fizer primeiro passar menos 5, vai dar errado, tá? Só porque o pessoal do ano passado tinha dificuldade com fração. Então, esse 2 vai passar para lá multiplicando. E esse 3 vai passar dividindo. Então, f na menos 1 de x deu 2x sobre 3. E aí, pessoal, estão conferindo? Qualquer coisa me interrompam, tá? O meu só tá mudando o sinal mesmo. Oi? O meu só tá mudando o sinal mesmo, que é o que a Mas professora aí falou. muda de tudo, né? Aham. Ah, então ótimo, perfeito. Na número 2, ele também dá uma função, mas ele pede mais de uma coisa ali, né? De uma função só. Ele dá a função 3x menos 2. Então, vamos lá, vamos anotar aqui. Três x menos 2. Na letra A, ele pede a função inversa. Então, vamos lá. F de x, que é y, nós botamos x. No x, nós colocamos y. Passamos primeiro 2, porque o 3 está juntinho do y, são 3y. Depois passamos o 3 dividindo. Então, a função inversa é igual a x mais 2 sobre 3. Na letra B, o que ele pede? Ele dá um valor para x. A função inversa quando o nosso x é 4. Então, no lugar de x, nós temos que pôr 4. Então, vai ficar igual a 4 mais 2 sobre 3. Isso aqui é o nome do negocinho, não podemos mexer, fica assim mesmo. Então, isso aqui é como se fosse o y quando o x é 4. 4 mais 2, 6, divide por 3. 6 dividido por 3 é 2.
E ele pede também na letra C quando o nosso x é 7. Então, aqui na letra C, a gente tem o 7. Então, aqui a gente troca o 4 por 7. 7 mais 2, 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, a gente até conseguiria montar um gráfico para essa função. Quando o x era 4, o y era 2. Quando o x era 7, o y é 3. A gente consegue montar um gráfico. Isso aqui é para revisar a função, já que eu estou montando esse gráfico. Porque não pediu na questão, certo? Então, como é que ficaria esse gráfico? Sete, 3, 4. 1, 2, 3. Então, o 4 a gente liga com o 2. E o 7 a gente liga com o 3. E daí a gente tem a nossa função. Meio tortinho aqui, mas tá bom. Vamos ver como é que ficaria a reta da função antes de ficar inversa da função normal. Quando for 4, f de 4. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. E f de 7, 3 vezes 7, 21, menos 2, 19. Daí a nossa função ia lá para cima, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia ficar aqui em cima e ia ser mais inclinada. Por que mais inclinada? Porque a diferença das respostas é bem maior, certo? Então, para qualquer gráfico, a partir do momento que a gente tem 2x, nós vamos ter 2y e a gente consegue jogar no plano cartesiano. Tá? Mas não pediu isso, então vamos lá para a letra B. Só uma revisãozinha aqui para vocês. Viram que a nossa reta ficou subindo? Ou seja, crescente. O valor do númerozinho que acompanha o x, então, tem que ser positivo. 1/3. Tá? Então, vamos lá. Na letra D, ele deu tipo uma equaçãozinha. F de menos 1, quando x é quanto aqui, pessoal? Que eu não anotei. 1. 1? É. 1. E quando é para função sem ser inversa é 2, certo? Então, aqui, na primeira, nós vamos ter, no lugar de x, 1. 1 mais 2 sobre 3. É 1 ou é menos 1 aqui? É 1, é 1. Menos 1. É 1, menos 1. Menos 1. 3. Não, é 1. Tô vendo aqui, pô. Tô vendo no PDF. É? É 1. Aham. É um. É menos 1 em cima do F só. Que quer dizer menos um. função inversa. Tá. E aqui, 3 vezes 2 menos 2. 1 mais 2, 3, dividido por 3, mais 3 vezes 2, 6, menos 2.
3 dividido por 3 dá 1, mais 6 menos 2, 4. Então, chegamos em 5. Certo? Alguma dificuldade, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram estar perguntando de função inversa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ô, prof, por que daí a prof transforma em fração? Aqui? É, Porque eu tenho que isolar o nosso y. E ele tinha um 3 com ele. Então, eu preciso passar esse 3 que está multiplicando para o outro lado. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, sempre que eu mudo um número de lado do igual, eu tenho que inverter a expressão que ele está fazendo. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Se ele está somando, passa subtraindo. Tá? ah, entendi. Tu tem que dar um jeito de isolar o teu y. Não necessariamente vai ficar uma fração. Se não tiver, se a gente tiver uma função desse tipo aqui, ó, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se a gente tiver uma função onde o nosso a, onde na frente do nosso x, ou seja, o nosso coeficiente a não tem nada, tem 1, a função inversa, por exemplo, aqui sobre 4, não vai ficar fração, ó. Aqui nós colocamos o x, aqui o y, certo? Agora eu tenho que dar um jeito de chegar com o y sozinho. Então, eu tenho que isolar y. Quem que eu passo primeiro? O 4. 4x. Agora, eu preciso deixar o y sozinho. Então, eu vou passar o 3. Se está positivo, fica negativo. Daí, aqui só colocando na ordem. Então, o esquema é isolar o y. Primeiro, a gente joga o y no lugar de x e depois isola ele. Esse é o passo a passo para achar a função inversa. Tá? Ficou alguma dúvida? Não, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. De função afim, alguém quer tirar alguma dúvida? Não? De gráfico, como montar gráfico. Lembrando, né, que a gente pode montar uma função a partir... Função afim é muito importante para vocês dentro da matemática. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, aqui, ó. Por exemplo, quando a gente tem... Sempre que a gente falar de função afim, é f de x... um número vezes x mais um número, certo? Se a gente tem um gráfico, que nem a gente tinha ali, sei lá, vou fazer outros números, né? Vou chamar de P1. E P2. Tenho 2 pontos. Eu consigo determinar a nossa função. Porque quando x é 1,
y é 2. Quando x é 3, y é 4. Eu monto um sistema. Vocês fizeram várias questões disso. Aqui eu posso chamar de y. Vai ficar P1 é 1 e 2. Nós vamos ter uma equação do tipo, no lugar de y eu boto 2. A vezes x mais b. Então, botando em ordem, A mais B é igual a 2. Não descobrimos nada, mas nós temos outra equação para o ponto 2. 3 em x, 4 em y. 4 é igual a A vezes 3 mais B. Então, vai ficar 3A mais B é igual a 4. Eu sempre gosto de botar as letras para esse lado, tá? Do igual. Então, aqui nós temos duas equações com duas incógnitas. Então, ou a gente resolve por substituição ou por sistema. Como que é sistema? Que daí sistema é mais tranquilo, resolve qualquer uma. Nós vamos pôr as duas equações, uma sobre a outra. E nós precisamos que uma das duas incógnitas tenham a mesma quantidade e sinal contrário. Então, quem tem a mesma quantidade aqui? O B já tem a mesma quantidade. Então, a gente escolhe multiplicar uma por menos 1. Se não tivesse a mesma quantidade, não poderia ser 1 aqui. Se aqui tivesse 2B, aqui a gente teria que multiplicar por menos 2 para ficar menos 2B. Mesmo número na frente da letra e sinal contrário. Então, vai ficar menos A menos B igual a menos 2. Eu multiplico por todos os elementos da minha função. E a outra equação, eu simplesmente copio. Agora, o que eu faço? Somo as duas equações. 3A menos A, 2A. Mais B menos B, sobra nada, a gente corta. 4 menos 2, 2. Então, o nosso A vale 1. Quanto vale o nosso B? Pego uma das equações e substituo A. O B também vale 1. Então, a função daquele gráfico que estava lá no comecinho é x mais 1. Porque aqui é como se tivesse 1, não precisa aparecer. Tá? Já estou recapitulando função afim, tá? Com vocês. Querem tirar alguma dúvida? Podemos ir para mais atividade, então?